Eu gostaria de já iniciar a nossa palestra, o nosso conteúdo, trazendo para os irmãos texto bíblico, para que a gente tenha uma referência sobre o que vamos desenvolver. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Amém. Nós vamos tratar, irmãos, hoje sobre o pluralismo religioso, e dentro do nosso contexto necessário se fazer o contraponto, que aí é o sentido da mensagem apologética, o sentido da mensagem em defesa do Evangelho do Senhor Jesus. Então, falaremos de uma perspectiva cristã sobre o pluralismo religioso. E eu introduzo esse tema dizendo que a importância de se estudar, de se observar o pluralismo religioso está no fato de nós vivermos hoje uma era secular, uma cultura secular. E o que é que nós dizemos por secular, por cultura secular? É uma cultura que não está apegada a referências religiosas. É o contraste entre sagrado e secular. Nós vivemos em uma cultura secular. Só para você ter uma ideia, nos idos passados da década de 1980 para trás, você tinha uma cultura que, embora ela não estivesse totalmente arraigada, fundamentada, alicerçada na igreja, seja na igreja evangélica ou seja na igreja católica, as versões cristãs, mas mesmo assim as pessoas tinham uma referência de cunho religioso, embora não vivessem a prática. E quando eu digo que nós estamos em uma cultura secular, eu estou dizendo que não há mais essa referência por parte do mundo, por parte dessa cultura.
Então é importante tratar desse tema, e tratar deste tema dentro da perspectiva cristã. Segundo, eu quero trazer um dado para os irmãos sobre a questão do pluralismo religioso. É a pergunta: quantas religiões existem? Quantas religiões existem no mundo? Olhe, eu gosto de pedir para o pessoal chutar, né? Chuta aí. Chuta aqui desse lado. Diga aí, eu acho que tem tantas. É para chutar, não é para acertar não a prova. Tem quantas? 230 religiões, não é? Milhões? 230 milhões. Estava consultando aí no... Não vale colar não. Aqui, quantas religiões nós temos? 5.000. Olhe, para a gente não perder tempo, é óbvio que não existe um número fechado. Então nós temos aproximadamente 10.000 religiões. Tá certo? Foi a irmã que mais se aproximou, né, do número. Isso, irmãos, de acordo com o Boletim Internacional de Pesquisa Missionária. Um professor chamado David Barrett, que trabalha com um tipo de estudo missionário chamado missiometria, que é a medição das religiões, da quantidade de religiões que existem. Eu estou trazendo um dado de 2012, não está atualizado. Terceiro ponto que eu trago nessa introdução é: diante das afirmações exclusivistas da cosmovisão judaico-cristã, como é que fica estas religiões? Por quê? Porque nós estamos aqui, esta noite, envolvidos em um contexto religioso, em um culto de uma religião. E aí a cultura secular dirá para você: existem aproximadamente 10.000, por que a sua é a verdadeira? Por que a sua é a correta? E esta pergunta, ela pode ser feita por você mesmo, em algum momento de crise espiritual, de crise existencial. Essa pergunta, ela pode vir, ela virá. Por exemplo, afirmações do tipo: ouve Israel. Estou falando aqui de Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Israel leva isso tão a sério que ele não aceitou o Messias. É o monoteísmo estrito do judaísmo. João 3,16, conhecidíssimo nosso. Porque Deus, que Deus? Esse Deus de Israel, que é o único Senhor, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é um Deus que enviou o seu único Filho, o unigênito do Pai, e a crença nele é que garante a salvação e a não condenação. Esta é uma afirmação exclusivista também. João 5:24, na verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Outra afirmação exclusivista. Vejamos outro caso, João 6, 68 e 69, que foi aquele diálogo de Jesus com os discípulos, porque ele estava num discurso duro, não é? E muitos começaram a se afastar e saíram. Jesus se volta para eles: e vocês não vão não também?
E a expressão lá de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Uma afirmação exclusivista. João 8,12, nós lemos também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O mais conhecido, a afirmação mais exclusivista conhecida, qual é? João, eu vou dizer a referência e vocês dizem de cor e salteado. João 14:6. É o artigo definido, ou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E ele ainda diz quem é, né? Com todas as letras. É o nome completo, o nome e o sobrenome: Jesus Cristo, homem. E por fim, para a gente não ficar gastando muito tempo com isso, porque são apenas alguns exemplos que eu quero trazer, a primeira epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5 e o versículo 20. Coloque aí também esse. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Veja, ele está o tempo todo tratando de verdade como algo singular, como algo absoluto. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê? E a vida eterna. Pronto. Afirmações exclusivistas. Então eu faço a pergunta novamente: diante das afirmações exclusivistas da cosmovisão judaico-cristã, como fica o pluralismo religioso? É isso que nós vamos discutir esta noite aqui. Amém? Pronto. Agora eu vou começar a palestra. Vamos começar fazendo a definição de termos. Eu falei aqui pluralismo, falei aqui exclusivismo. Então, tem 3 termos que eu quero trazer para vocês. É o termo exclusivismo, é o termo inclusivismo e o termo pluralismo. Exclusivismo vem de exclusivo, vem de único, singular. O exclusivismo ele tem 2 versões. O exclusivismo cristão, ele tem 2 versões. Tem a versão evangélica e tem a versão católica. A versão evangélica diz: fora de Jesus Cristo não há salvação. A versão católica acrescenta uma palavrinha: fora de Jesus Cristo e da igreja não há salvação. Igreja aqui estão se referindo, obviamente, à católica, apostólica, romana. Então, exclusivismo é isso. Inclusivismo. Agora, inclusivismo vem de incluir. O inclusivismo, ele continua afirmando que a salvação está em Jesus, mas que as outras religiões elas trazem algum ponto de contato para esta verdade. Então você pode aproveitar algumas coisas. Existem indícios da verdade, da salvação em algumas dessas religiões, mas elas não são confiáveis totalmente. Por isso que essas pistas, elas precisam ser trazidas para o contexto da cosmovisão cristã, da mensagem do Evangelho. Então essa é a posição inclusivista. E a terceira é o pluralismo. E aí pluralismo, nós sabemos, vem de plural, da variedade, da multiplicidade de religiões.
essa posição, ela dirá que a salvação está em todas as religiões. E aí todas as religiões são verdadeiras. Se a salvação está em todas, todas são verdadeiras. Agora nós vamos ver os desdobramentos do pluralismo. E esses desdobramentos do pluralismo, eles acontecem a partir de 3 tipos de pluralismo que a gente pode identificar. Tem o pluralismo empírico, que é o fato do pluralismo. Ninguém pode negar. As religiões estão aí para a gente ver. Então é o fato empírico. É o pluralismo empírico. É o fato, a observação, os dados estão à mostra. Ninguém pode negar. Há uma variedade de religiões. O segundo é o pluralismo incentivado. São as expressões que o D.A. Carson utiliza no seu livro O Deus Amordaçado. O subtítulo é O Cristianismo Confronta o Pluralismo. É um tratado filosófico-teológico acerca da salvação na perspectiva cristã em detrimento de todas as demais religiões. E ele traz esse dado do pluralismo incentivado. O que é isso? É você dizer, não, é bom que existam as várias religiões. E as pessoas devem mesmo ter outras possibilidades de crença. Isso estará calcado na terceira forma de pluralismo, que ele chama de pluralismo hermenêutico ou pluralismo filosófico. O que é este? Este é o pluralismo que vai dizer que todas as religiões estão certas. Se todas as religiões estão certas, então você tem que combater o exclusivismo. Este é o pluralismo filosófico. Alistair McCraft, no livro Paixão pela Verdade, ele diz que esse tipo de pluralismo empírico pode ser chamado de pluralismo descritivo. Ou seja, porque ele está apenas descrevendo. Tem essa religião A, tem essa B, tem essa C. Então é a descrição do fato da multiplicidade de religiões. Pluralismo descritivo. O outro, que é o incentivado e o filosófico, ele chama de pluralismo prescritivo. Por quê? Porque esse está dizendo que deve ser assim. Ele faz a defesa e diz que deve ser assim. Deve haver uma multiplicidade de religiões porque todas elas estão falando a verdade. Não existe essa coisa de uma que está certa e a outra está errada. E aí agora eu trago para vocês uma ilustração para clarificar melhor o entendimento, que é a ilustração dos 3 anéis, do poeta Lessing. O poeta Lessing, ele estava analisando essa questão da multiplicidade de religiões. E aí ele conta uma parábola. Ele diz que estavam reunidos 3 representantes das 3 principais religiões, que são os 3 monoteísmos: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele chama o representante judeu de Natan o Sábio, o representante muçulmano de Sultão Saladino e o representante cristão de Cavaleiro Templário. Então estava Natan o Sábio, o Sultão Saladino e o Cavaleiro Templário. Estavam discutindo, conversando sobre as suas religiões. E aí o Sultão Saladino faz uma pergunta para Natan o Sábio. E ele pergunta assim: qual foi a fé e a lei que mais te iluminou? E Natan o Sábio, ele responde. Ele estava pensando assim, acho que ele vai dizer a minha, né? Qual a lei
E a fé que mais te iluminou? Como ele é judeu, talvez ele diga: o judaísmo, a minha religião. Mas não. Nathan Sábado, ele responde a pergunta contando exatamente a parábola dos 3 anéis. E ele disse que a parábola é assim: havia um homem que tinha um anel mágico. Ele possuía um anel mágico. Quem tivesse esse anel, quem tivesse de posse desse anel, ele seria amado por Deus e pelos homens. E este anel, ele havia passado de geração a geração, até que chegou nele, naquele homem. O bisavô tinha passado para o avô tinha passado para o pai tinha passado para ele, e ele tinha 3 filhos. 3 filhos que ele amava por igual. E aí ele ficou preocupado: quando eu morrer, eu vou passar o anel para qual filho? Porque eu amo os 3 por igual. E aí ele resolveu fazer o seguinte: contratou um artista para fazer uma cópia, 2 cópias daquele anel. E o artista fez a cópia perfeita, de maneira que você olhava para os 3 anéis e não via diferença. E ele prometeu separadamente a cada filho que quando ele morresse, antes de morrer, ele daria aquele anel. E quando ele estava próximo da morte, ele chamou cada filho em separado e entregou o anel, dizendo que era o anel mágico. Quando aquele homem morreu, os 3 filhos descobriram que cada um possuía um anel. E eles se reuniram para determinar em vão qual seria o anel verdadeiro. Olha, eu disse que eu fiz questão de me lembrar que eu estava contando a história para o meu filho, e quando eu falei em vão, ele perguntou: o que é em vão? Eu disse: vão é um móvel é um espaço da casa, né? Chama um vão, outro vão. Disse, mas em vão, o que é em vão? Ele disse: em vão é o mesmo que debalde. Aí disse: e o que é debalde? Eu disse: balde é o que a gente pega para botar água e levar para um canto para o outro. Não, eu quero saber o que é debalde. Quer dizer que não funciona. Você faz, mas não tem jeito. Você faz, mas não vai dar em nada. Não há resultado. Isso quer dizer em vão, né? Isso quer dizer debalde. Veja, eu estou reforçando isso para vocês, por quê? Porque os 3 filhos, eles se reuniram para definir qual o anel verdadeiro, mas eles fizeram isso em vão. Não foi possível. E aí qual a solução que encontraram? Vamos chamar um juiz, porque quando não se resolve a coisa na conversa, né? Coloca na justiça. Chamaram o juiz para decidir. E o juiz, quando analisou o caso, disse: olhem, cada um de vocês vai acreditar que está com o anel verdadeiro, e aí viverá uma vida moralmente boa, agradando a Deus e aos homens. Ponto. Está resolvida a questão. Olha, D.A. Carson, ele faz uma análise dessa parábola no livro A Intolerância da Tolerância. É um título curioso. Nós vamos perceber aqui num dos problemas do pluralismo. E a análise que ele faz é a seguinte: ele diz que tem 2 pontos. Primeiro é que essa parábola hoje ela precisaria ser revisada, porque não só tem 3 religiões. A gente já identificou que são aproximadamente 10.000. E segundo, quando fossem contar essa parábola hoje, teriam que retirar a expressão anel verdadeiro. Por quê? Porque quando você diz que um é verdadeiro, você está dizendo que os outros são. Se você diz que há uma religião verdadeira, é porque as outras são falsas. Mas o politicamente correto, que quer agradar todo mundo, não vai dizer isso, né? Então, o primeiro ponto. E o segundo, ele diz: segundo é que esta parábola, ela só funciona porque existem nela 3 posições ridículas. Ridículas.
A primeira posição ridícula é que Deus se apresenta como um pai que faz promessas para os filhos, promessas que ele não tem condição de cumprir. Olha aí, o primeiro problema. Segundo, Deus é apresentado na parábola como um pai que engana os seus filhos para que eles se sintam bem. Olha aí, outro problema. E a terceira posição ridícula é que cada um dos anéis parecem funcionar como o anel verdadeiro, com a sua mágica. Mas a gente sabe que não, se só tinha um e os outros dois eram cópias, as duas cópias não funcionavam como o primeiro. Então você percebe que a tentativa de igualar todas as perspectivas religiosas, ela não funciona? Não dá certo, irmãos. Não dá certo. E aí agora a gente já vai para os problemas do pluralismo. Há muitos problemas. Eu listei alguns só para não perdermos muito tempo. O primeiro problema do pluralismo que eu trago é esse problema do politicamente correto. O que é o politicamente correto? Politicamente correto, você pode resumir ele numa expressão: opinião que agrada a maioria. O que é o politicamente correto? É você dar uma opinião que agrada a maioria, que ninguém vai se chocar, as pessoas não vão se chocar com a sua opinião. Você está dentro de um contexto, estão discutindo uma coisa lá, aí, qual é a sua opinião sobre isso? Aí você olha, se eu falar isso dessa forma, alguém vai se sentir mal? Vai, então eu não vou falar não. Eu vou dar uma opinião que agrade a todos. Politicamente correto ele traz assim uma certa forma de incapacidade de autonomia, de legitimidade, porque você está sempre se regrando pelos outros. É o que os outros vão pensar de mim. Deixe-me trazer para você um exemplo dentro do nosso contexto. Todo mundo aqui conhece o DT, né? Todo mundo conhece o DT, né? Não? Ninguém conhece o DT? Olha, conhece. DT é diante do trono. Em 2013, eles lançaram o 15º álbum, intitulado Creio. E esse álbum, ele foi gravado na cidade de Manaus. Vocês sabem onde fica Manaus, né? Fica onde? Em que estado? Amazonas. Por que eu estou perguntando? Porque lá no Amazonas é onde nós temos a maior quantidade de tribos, de povos indígenas. E a cantora Ana Paula Valadão, ela tirou uma foto, ela foi visitar algumas comunidades indígenas e tirou uma foto com um casal de índios e colocou no Facebook a foto e a legenda: ainda existem mais de 100 comunidades indígenas não alcançadas pelo Evangelho. Se você fosse comentar essa foto dela, o que é que você diria? Qual seria o seu comentário sobre isso? Amém, vamos orar para que o Senhor levante obreiros para a sua seara, não é? Oremos, ajudemos, vamos fazer missões, alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Pois bem, quais foram os comentários que apareceram lá? Deixem os índios em paz. Nós já roubamos a sua cultura e agora queremos tirar a sua religião. Deixe os índios em paz. Foram esses os tipos de comentários que apareceram ali. E por que isto? Por causa do politicamente correto.
Os índios não têm uma cultura? Os índios não têm uma religião? Então você não pode invadir o seu espaço, pregar o seu evangelho, a sua religião para eles, para tentar convertê-los. Eles já têm a sua forma de crer. Não façam isso. Isso é uma agressão cultural. Essa é a maneira como eles... Eu acho interessante, irmãos, isso, porque nessas discussões sempre há os dois pesos e as duas medidas. Certa vez eu estava no banco da faculdade e essa discussão apareceu. E um colega levantou esse ponto e disse: não, eles têm que ser respeitados na sua cultura e na sua religião. Aí eu disse: você sabia que tem índio andando de Hilux? Ele disse: vamos tirar isso dele? A bicicleta, vamos tirar? O celular, o iPhone, vamos tirar tudo isso dele? Não, mas não é. Aí eu disse: não vamos tratar aqui de dois pesos e duas medidas. Nós estamos falando de cultura e você está falando de religião. Religião está dentro do arcabouço cultural. Então, infelizmente, há esse problema para o pluralismo. Segundo problema do pluralismo é o relativismo. Porque enquanto o exclusivismo diz: a minha religião é a verdadeira e as outras são falsas, o inclusivismo diz: a minha religião é verdadeira, mas as outras têm pontos de contato com a minha. O pluralismo vai dizer: todas as religiões são verdadeiras. Só que ao dizer que todas as religiões são verdadeiras, na verdade ele está dizendo que todas são falsas. Por quê? Porque esta é uma afirmação autoanulável. Em que sentido? Duas afirmações que se contradizem mutuamente não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu gosto de utilizar o exemplo simples para nós entendermos. Deixe-me ver aqui o nome de uma pessoa. A irmã ali. Como é seu nome? Como? Laís. Irmã Laís, se eu disser que eu vou para o céu e a senhora vai para o inferno, e a senhora disser que a senhora é quem vai para o céu e eu vou para o inferno, ou eu estou certo e a senhora está errada, ou a senhora está certa e eu estou errado, ou nós dois estamos errados. Mas nós dois não podemos estar certos ao mesmo tempo. Por que não? Porque as duas afirmações se auto-excluem. Elas não combinam, elas estão dizendo coisas opostas. Então, se duas afirmações auto-excludentes não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, quanto mais 10.000. Vocês estão percebendo o problema relativista do pluralismo? É a sua autocontradição. Eu lembro de um episódio interessante do um apologista indiano, radicado nos Estados Unidos, e ele disse que estava uma vez em uma palestra sobre esses temas, e ele foi falar de cultura, e ele disse que cultura é um esforço por declaração coerente acerca da realidade. No meio da definição que ele estava dando sobre cultura, ele usou essa palavrinha coerente. E aí uma ouvinte relativista, discípula de Nietzsche, que é um niilista relativista, ela interrompeu e disse: quem foi que lhe disse que cultura tem a ver com coerência? Aí ele, estando a par do princípio da não contradição, respondeu para ela assim: você quer que a minha resposta para você seja uma resposta coerente? E aí a plateia começou a rir. Por quê? Porque aqui de novo estão os dois pesos e as duas medidas. Ela tentou se sair dizendo: não, isso é uma questão de linguagem, não é? Aí ele disse: mas a linguagem
ela não aponta para um referente? A linguagem não sempre se refere a alguma coisa objetiva? Se você está dizendo que cultura não tem a ver com coerência, mas quer que a minha resposta para você seja coerente, de onde você está tirando essa dissociação? Não há como sustentar isso. Outro problema do pluralismo é o pluralismo como exclusivismo. Porque quando ele diz que você não pode, você não deve fazer uma afirmação exclusiva, na verdade ele está fazendo uma afirmação exclusiva. A afirmação exclusiva de que você não pode fazer uma afirmação exclusiva. Eita, agora mexeu nos dois. Já estou vendo sair fumaça aí da cabeça de vocês. Vou trazer um exemplo para tentar clarificar isso aí, que é do mesmo apologista indiano. Ele colocou também uma situação interessante em uma palestra. Ele disse que estava ministrando sobre essas questões, ele é apologista, e após, uma moça o procurou querendo saber a opinião dele sobre a questão da sexualidade, e no caso específico da homossexualidade. E ele sabia que ela era uma jornalista que estava mais para esse lado de cá do que para esse lado de cá. Eu estou falando isso aqui, mas não é dos irmãos não, viu? É só da esquerda e da direita. E aí, ele sabendo que ela era mais propícia ao relativismo, ele disse: olha, eu vou dar a minha resposta para você sobre essa questão. Você quer saber minha opinião sobre a homossexualidade, né? Sobre a prática homossexual. Eu vou lhe dar a minha opinião. Mas, antes de lhe dar a minha opinião, eu quero lhe dizer uma coisa. É o seguinte: existem 3 tipos de cultura que nós observamos. A primeira forma de cultura é a chamada cultura teonômica. Teo quer dizer Deus, e nomos quer dizer lei. Então é a lei de Deus. Existe esse tipo de cultura. Por exemplo, os Estados Unidos, quando eles foram formados, na sua declaração de independência, colocam lá o nome de Deus. Eles tinham um referencial para isso. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, essas coisas que aparecem nesses documentos universais que mostram a dignidade do ser humano, tem a ver com a cultura teonômica. Ou seja, Deus é o referencial para validar as ações, o comportamento, a conduta humana. Aí ele disse assim para ela: nós não vivemos mais em uma cultura assim. Lembra que eu disse no início da palestra que nós estamos em uma cultura secular? A cultura secular, ela não traz os referenciais religiosos para o debate público. Não, ela quer saber só da questão objetiva da ciência. Alguns até querem colocar a ciência numa posição de Deus, não é? Como o método suficiente para responder todas as questões. Mas no final das contas eles sempre dão com os burros na água, porque não funciona. A ciência tem as suas limitações. Então ele disse: nós não vivemos mais em uma cultura teonômica. Agora existe outro tipo de cultura, é a cultura heteronômica. Que cultura é essa? Hétero quer dizer o outro, e nomos, lei. Então é a lei do outro. Esse tipo de cultura existe muito naqueles países ditatoriais, autoritários, não é? Os regimes socialistas, eles foram assim, uma cultura heteronômica. Eram poucos que ditavam sobre muitos. Eram alguns que estavam na liderança que ditavam sobre a massa. Os países islâmicos, eles também têm essa perspectiva, não é? Heteronômica. Porque quem está decidindo a forma de você se comportar são os outros. Aí ele disse: mas nós também não vivemos aqui no Ocidente esse tipo de cultura. Não. A nossa cultura nem é teonômica, nem é heteronômica. Aí diz: qual é a terceira forma? Ele diz: é a cultura
autonômica, porque auto quer dizer eu mesmo, e nomos lei. Então, a minha própria lei, as minhas próprias prerrogativas morais, eu estabeleço. O que é certo para mim, eu acho que é isso, então eu vou viver assim. Você já acha que é diferente, então você vive da sua forma. Então é a cultura autonômica. Nós vivemos esta cultura, não é verdade? E aí a moça concordou. Aí disse, pronto. Agora eu vou dar minha opinião para você sobre a questão que você me perguntou. Quando eu lhe der a minha opinião e você discordar de mim, você vai me dar o direito à minha autonomia, ou logo que você discordar de mim, vai mudar para o modelo heteronômico e querer ditar para mim a forma como eu devo acreditar? Percebeu os 2 pesos e 2 medidas? Percebeu a autocontradição? Porque ele não se adequa ao pluralismo, ele não se adequa ao que ele mesmo se propõe, irmãos. Ele é um tipo de exclusivismo, como eu disse. Ele é uma afirmação exclusiva. É a afirmação absoluta de que você não deve fazer a afirmação. Uma outra forma que normalmente é colocado isso aí é com a questão do julgamento. Diz assim, olha, você não deve julgar as outras religiões. Você não deve julgar. Aí você responde assim para eles: essa sua afirmação, ela já não é um julgamento? O julgamento de que eu não posso julgar? Então há uma série de problemas com o pluralismo religioso, com essa ideia que é uma ideia equivocada. E aí, irmãos, diante disso, diante de todas essas questões que nós levantamos, nós perguntamos agora, por que Jesus é a única opção viável? Tudo bem, eu já entendi que somente uma religião deve ser a religião verdadeira. Agora a pergunta que eu faço é, por que essa religião, que é a única verdadeira, é o cristianismo? O cristianismo aqui, eu estou tratando do Evangelho de Cristo, não estou falando da religião institucionalizada, não. Porque a religião institucionalizada, ela tem muitas aberrações, muitos problemas, porque as instituições são humanas. Eu estou falando aqui do Evangelho de Cristo. Por que o Evangelho de Cristo é a única opção viável? Eu trago alguns ensaios de resposta para vocês. E a primeira está na própria autoafirmação de Jesus. Nós fizemos uma leitura no início da palestra, e eu quero voltar com você para esta leitura. Evangelho segundo João, capítulo 5, observe a expressão de Jesus, 5:31, e se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Essa é uma regra jurídica, você não pode colocar você mesmo como advogado, não é? De você mesmo, e a sua própria palavra como a palavra final sobre a acusação que está sendo feita sobre aquele caso. Não. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Só que aí ele diz, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Observe aqui no versículo 36. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Aqui ele está dizendo, irmãos, em outras palavras, que existem evidências, que existem dados objetivos que podem ser observados para atestar a verdade do Evangelho, para atestar o fato de que ele é quem ele disse que era. Quando ele disse que era Deus, é porque ele era Deus. Quando ele disse que tinha poder para curar, ele curou. Quando ele disse que tinha poder para
salvar, Ele salvou. A propósito disso, Ele fez promessas. Diferente daquele pai que não pôde cumprir, Ele fez promessas. E todas as suas promessas Ele cumpriu. Você olha para a história e verifica isso. Veja, por exemplo, quando Ele disse para os seus discípulos: o Filho do Homem irá para Jerusalém. E enquanto isso Ele estava na Galileia, em Cafarnaum, realizando os seus milagres. E Ele disse por mais de uma ocasião: o Filho do Homem irá para Jerusalém. E quando Ele estiver lá em Jerusalém, Ele será preso, Ele será açoitado, Ele será cuspido, Ele será morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. Ele disse isso para os seus discípulos por mais de uma ocasião. Os discípulos continuaram no ministério com Jesus até o dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal que vocês conhecem bem. Eles poderiam, conversando entre si, dizer: Ele prometeu que vinha para Jerusalém, não foi? Veio, então cumpriu. Até o dia em que Jesus foi preso, eles conversando poderiam dizer: Ele disse que seria preso, foi preso, né? Então cumpriu. Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado. Ele disse que isso ia acontecer, aconteceu, então Ele cumpriu. Até o dia em que Ele foi morto, foi crucificado. E agora os discípulos estavam cerradas as portas, com receio das autoridades romanas, acabrunhados. Mas no jardim, quando Maria Madalena chegou junto, viu alguém que estava ali, que ela confundiu achando que era o jardineiro, perguntou aonde estava o corpo do seu mestre, e ele se vira para Maria Madalena e chama ela pelo nome e diz: Maria. E quando ela se vira, diz: Rabone. Isso nos lembra a expressão do próprio Cristo quando disse para os seus discípulos: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. E quando Maria se encheu de regozijo e quis lhe abraçar-lhe, ele disse: não me detenhas, ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes, como quem está dizendo assim: diga para eles que eu prometi e cumpri. Por que eu estou levantando esse fato para os irmãos? Para dizer a vocês, irmãos, que somente na religião cristã nós temos o sacrifício e a ressurreição como um fato histórico que está aí para ser observado. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, que é o capítulo da ressurreição, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, permaneceis em vossos pecados. E aqueles que dormem não têm mais esperança, estão perdidos. Mas agora, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, é porque, de fato, irmãos, ele estava se colocando em uma posição singular. Eu sou o caminho. O escritor Thomas Kempis, ele diz de maneira interessante: caminho porque aponta para o progresso. Sem o caminho que é ele, não há como progredir. Verdade porque aponta para o conhecimento. Se não há a verdade dele, não tem como nós conhecermos. E vida porque aponta para a vida. Sem vida não há vida. Sem a vida de Jesus nós não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui é porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Certa vez,
e agora eu vou falar para concluir, o grande apologista popular cristão C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, quando ainda era ateu, porque passou uma grande parte da sua vida sem acreditar, depois da morte da sua mãe de câncer, e ainda na infância ele deixou, adolescência, deixou para lá, e na fase adulta, apegado à mitologia medieval, aquela literatura antiga, ele leu um livro, o livro do James Frazer, O Ramo de Ouro. Neste livro, esse escritor diz que todas as religiões são iguais, porque todas as religiões contam uma história que se parece. É a história de alguém que morre para redimir os outros. E tudo isso faz parte de uma grande mitologia. Existem em cada cultura a sua mitologia. E ele, conversando com seu amigo J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, e J.R.R. Tolkien já cristão, escutando aquela versão do C.S. Lewis, ateu, de que o cristianismo era mais uma mitologia de tantas outras que existiam aí. Aí o Tolkien falou assim para ele: tudo bem, Lewis, agora você já parou para pensar, já tentou considerar que o cristianismo pode ser o mito que se tornou um fato? Porque não há evidências históricas de nenhuma dessas mitologias, mas até hoje ninguém conseguiu desfazer o fato da ressurreição de Jesus. O cristianismo, irmãos, é a única opção religiosa viável. O cristianismo é a verdade sobre todas as declarações de verdade. O cristianismo é o único caminho entre tantos caminhos que são apresentados. O cristianismo é a vida, porque é a vida de Deus em nós. Quando o evangelista João inicia o seu evangelho, naquele preâmbulo conhecidíssimo nosso, em que ele diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, e de que ele estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e de que sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele diz que nele estava a vida, e que a vida era a luz dos homens, quando ele diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, quando ele diz que o Verbo se fez carne, humanizou-se, encarnou-se, habitou entre nós, e nós vimos, ele disse, nós vimos, eu vi, eu estava lá. João diz de maneira mais incisiva na primeira epístola dele: eu toquei na palavra da vida, a vida foi manifesta, nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, ela foi manifesta, e é esta vida que nós anunciamos, para que creais que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhuma religião tem, irmãos, isto que nós temos. Quando ele prometeu, ele cumpriu. Quando ele disse que seria assim, foi assim. Josh McDowell, o grande apologista norte-americano, ele diria na seguinte expressão: toda evidência exige um veredito. Nós temos as evidências, a confiabilidade do texto bíblico está aí, os argumentos em favor do único Deus verdadeiro estão aí, os dados históricos e arqueológicos para a ressurreição de Jesus está aí. Então, diante das evidências, é preciso estabelecer um veredito. E o maior veredito de todos, queridos, é que existe um poder de transformação e de recuperação dos seres humanos que só Jesus Cristo faz. Por isso que Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Deus os abençoe.